Oi! Nós somos do Instituto Mauá de Tecnologia e vamos te explicar como fazer um vinho de mesa a partir das uvas Niágara. Bora lá? O processo se inicia com a lavagem das uvas, seguida do desengaço e esmagamento. Temos que esmagar bem para soltar o máximo possível de suco das uvas. Essa mistura que a gente tem, que é de casca, semente, uva, a gente chama ela de mosto. Esse mosto é então transferido para um balde e é feita a leitura do grau Brix, para ter uma noção da quantidade de açúcar presente no mosto e verificar a necessidade de chaptalização, que é a adição de sacarose ao mosto para dar aquele empurrãozinho na fermentação alcoólica. Caso for necessário então a chaptalização, a gente deve analisar a quantidade de açúcares redutores totais no mosto, que são chamados de ART, e calcular a quantidade de açúcar que a gente deve adicionar à mistura para atingir o teor alcoólico desejado no fim da fermentação. Como que faz essa análise? A análise de ART é feita hidrolisando os açúcares não redutores através de uma hidrólise ácida. Então, essa amostra é neutralizada, diluída e colocada para reagir com o DNS por 5 minutos em água fervente. Depois desse tempo, a amostra vai ser resfriada e vai ter a transmitância dela lida. A diluição da amostra é importante para que o resultado da transmitância ele esteja dentro da nossa curva de calibração do equipamento. No nosso processo, tivemos o resultado de cerca de 13 gramas de açúcar por litro de mosto, que era o açúcar já presente nas uvas, e queríamos atingir o teor alcoólico de 8% em volume. Então, adicionamos 370 gramas de açúcar a mais para que esse teor fosse atingido, considerando uma fermentação bem sucedida. Feita então a chaptalização, podemos partir para a inoculação das leveduras e a sulfitação com o metabisulfito de potássio. Essa levedura inoculada é quem vai fermentar o vinho, vai transformar o açúcar em álcool. E o metabisulfito de potássio é quem vai impedir as outras leveduras selvagens, que já estão presentes na uva, vai impedir que elas atrapalhem o nosso processo de fermentação. A partir daí, se inicia a fermentação alcoólica do mosto, que teve duração de 1 semana. Durante esse tempo, os sólidos presentes no mosto vão todos para a superfície da mistura, fazendo com que a fermentação não seja homogênea e que a casca e as sementes liberem taninos de forma irregular que desfavorecem a coloração do mosto. Por isso, é bem importante que ele seja recirculado sempre que possível, de forma a homogeneizar toda essa mistura. Após esse tempo estipulado, é realizado a descuba, no qual o mosto ele vai ser filtrado e separado de qualquer resquício de casca ou semente. Então, a fermentação continua, dessa vez chamada de fermentação lenta, juntamente com a fermentação malolática. Durante todo esse processo, é necessário que a gente também faça a medição da quantidade de álcool presente no mosto para acompanhar o processo de fermentação alcoólica e a gente determina a quantidade de etanol presentes. Nessa análise, a gente vai destilar uma pequena amostra do mosto, aproximadamente 5 ml, que vai reagir sob alta temperatura com uma solução de dicromato de potássio em excesso, por cerca de 30 minutos. Em seguida, o dicromato que não reagiu com o etanol vai ser neutralizado utilizando uma titulação com um indicador e um sulfato ferroso amoniacal. Você vai fazer esse mesmo processo em paralelo com água destilada ao invés da nossa amostra de etanol. Daí a gente vai chamar esse daí, com água destilada, de branco. Com os resultados da titulação da nossa amostra e da amostra branco, calculamos a quantidade de etanol presente no vinho. Durante a fermentação malolática é formada uma borra de sólidos ao fundo do recipiente que pode atrapalhar as características sensoriais do nosso vinho. Por isso, ela deve ser retirada e é feita por meio de um processo chamado trasfega. Assim como a recirculação na etapa anterior, ela deve ser feita sempre que possível, retirando o máximo de borra do recipiente de fermentação. Após o término de fermentação malolática, esse vinho ele é mantido em repouso, para sedimentar todas as partículas e leveduras ainda presentes. Para agilizar esse processo, foi feita uma clarificação utilizando a albumina, que agiu por mais de 1 semana no vinho em repouso, temperatura controlada e sem contato com o ar para evitar a oxidação. Com o clarificante, a maioria dos sólidos sedimentou no recipiente, mas ainda não era o suficiente, tinha que tirar ainda mais. Então a gente fez uma filtração do vinho. Primeiro, a gente filtrou com um filtro de uma porosidade média para retirar as partículas grossas que estavam presentes no nosso vinho. Em seguida, utilizamos um filtro de porosidade mais fina e realizamos a filtração a vácuo, para retirar mais uma parte das partículas que não ficaram retidas na etapa anterior. E para matar a formiga com bazuca, a gente ainda submeteu o vinho a uma filtração ultra fina e sob pressão, utilizando esse equipamento que podem ver nas imagens.
Após todo esse processo, o vinho saiu límpido e pronto para ser engarrafado. Utilizando garrafas de vidro e rolhas de cortiça, está pronto o nosso vinho de mesa. Então, apesar da ideia inicial ser a fabricação de um vinho tinto suave, a gente teve como resultado um vinho seco rosé. Bem diferente, né? A coloração ficou por conta da espécie das uvas, já que a Niágara não é uma uva usualmente usada para fabricação de vinho tinto. A mudança do vinho suave para seco se deu pelo sucesso da fermentação alcoólica, que teve um rendimento maior do que o esperado para esse processo. Então, praticamente todo o nosso açúcar foi transformado em álcool a partir da fermentação. Por causa disso, a gente teve um vinho com baixo teor de açúcar e alto teor de álcool, de aproximadamente 11% em volume. Já o teste sensorial revelou pra gente uma bebida levemente ácida com forte presença de tanino, que são aquelas substâncias que dão aquele amargor, aquela enroscada na garganta quando a gente bebe o vinho. Apesar de todos esses desvios, a gente teve um resultado num vinho muito bonito, cheiroso, bem gostoso e marcante. Além de harmonizar muito bem com aperitivos salgados, como frios ou até frutos do mar. E é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado do nosso vídeo e que tenha ficado de fácil entendimento para todos. E até a próxima!